Olá, eu sou a professora doutora Diana de Paula, doutora em Física Ambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso, e hoje eu sou docente permanente no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo do Univag, em associação com a PUC Campinas, e quero aqui agradecer pelo convite da comissão organizadora deste grande evento do primeiro Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas e Resiliência Urbana. Bom, a gente trouxe aqui um estudo que nós fizemos ano passado, juntamente com os nossos alunos de mestrado, em que a proposta foi de investigar a frequência de ondas de calor na cidade de Cuiabá. E ela, né, como está localizada no Brasil, então ela tem o clima tropical, né, caracterizada pelo clima tropical de altitude, e ela está em latitude média. Então a gente consegue, a partir dessas informações, trazer algumas hipóteses aí para o nosso estudo. Dessa maneira, tratar de mudanças climáticas e aquecimento global, e com ele suas consequências como ondas de frio e calor, enchentes, chuvas torrenciais, tem se tornado um dos principais desafios do século. De acordo com o Observatório do Clima e Saúde, em 2022, os eventos climáticos e meteorológicos extremos, geralmente, eles são classificados como de origem hidrológica, geológica ou geofísica, meteorológicos e climatológicos, sendo que para a última classificação engloba-se, a estiagem e a seca. A gente tem aí também as situações de queimadas e incêndios florestais, chuvas de granizo, geada e ondas de frio e calor. Segundo Araújo, 2012, diversos cientistas atribuem a frequência da ocorrência de um desses eventos extremos ao próprio processo de aquecimento global, que acaba por potencializar as fases de eventos do tipo Enos, que é o El Niño Oscilação Sul. E esses eventos, eles se caracterizam por serem variações ou anomalias térmicas na superfície do Oceano Pacífico Equatorial. O El Niño Oscilação Sul é um fenômeno de interação, oceano-atmosfera, associado às alterações dos padrões normais da temperatura de superfície do mar e, consequentemente, dos ventos alísios na região do Pacífico Equatorial, entre a costa peruana e a Austrália. E aí, na fase negativa, então quando não existe esse aquecimento das águas, a gente tem o evento Laninha, As chuvas são geralmente abaixo da normal climatológica e quando, esse aquecimento é positivo das águas, a gente está em El Niño. Então, geralmente, quando a gente tem, maiores índices pluviométricos, acima das normais climatológicas. Então, as ocorrências, na distribuição das chuvas em regiões tropicais de latitudes médias e altas em regiões do globo também são observados aumento ou quedas de temperatura diante de um desses fenômenos, quando a gente está sob a influência de algum desses fenômenos, E entre essas consequências, a gente pode observar aqui na América do Sul, aumento das precipitações, Então, a gente tem visto aqui no Brasil, em anos consecutivos, inundações, desmoronamentos, em virtude do grande volume de chuvas no início do ano, no verão, e seca nas regiões do norte e do nordeste. Segundo a ONU, os eventos climáticos extremos tendem a aumentar significativamente em sua frequência, intensidade e gravidade, sendo necessárias medidas mitigadoras e de adaptação, para o aquecimento urbano. E aí o nosso objetivo, no final de tudo isso, é que a gente consiga obter a resiliência nas cidades. A Adaptaclima também, 2023, que é uma plataforma
plataforma do Ministério do Meio Ambiente sobre mudança do clima salienta que grande parte, né, das cidades brasileiras apresentam problemas socialmente ambientais relacionados ao seu padrão de desenvolvimento e às transformações do espaço. Como, né? Então, a gente tem aí um aumento populacional em área urbana, principalmente em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, e aí a gente tem associado a isso as questões de vulnerabilidade social, né? Então, a gente tem aí áreas ocupadas em áreas de risco, né? Principalmente sob as ações de eventos extremos, né? E diante de tudo isso que eu contextualizei para vocês, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, ela é o estudo desta pesquisa porque ela é caracterizada como um clima tropical. Como eu já adiantei, né, ela está localizada em região de latitude média e ela também é conhecida pelo seu rigor climático devido às altas temperaturas que são predominantes na maior parte do ano. E adicionalmente a isso, nós temos um aumento populacional e, consequentemente, supressão de área verde decorrente do processo de urbanização. Então, essa nossa pesquisa ela tem o foco, né, da gente entender, durante o período de 2003 a 2023, se a cidade esteve sob efeito ou de El Niño ou de Laninha, e o que esses eventos podem ter influenciado no aumento das temperaturas, ok? Cuiabá está situada na região centro-oeste do Brasil, na latitude sul 15 graus, 35 minutos e 46 segundos, e longitude oeste de 56 graus, 5 minutos e 48 segundos. Localiza-se na região sul do estado de Mato Grosso. Possui uma área total, município, de 4.327 km², altitude de 165 metros em relação ao mar, né? E é uma região denominada de Depressão Cuiabana, né? A população, segundo o IBGE, já ultrapassou 650 mil habitantes, e a gente tem a densidade habitacional de 150 habitantes por quilômetro quadrado. Administrativamente, Cuiabá é dividido em 4 regiões, norte, sul, leste e oeste, né? E a área urbana do município ocupa somente 10%. Né? Apesar dela estar localizada numa depressão, ela também é formada por várias planícies aluviais, que são formadas pelos rios Cuiabá, Pari, Cochipó, Aricaçu, entre outros, né? A hidrografia também é composta por outros córregos, né? Moinho, Barbado, Prainha e Salgadeira. O bioma predominante aqui no município é o cerrado, tá? A classificação climática é tropical semiúmido do tipo AW, segundo Köppen-Geiger, indicando 2 períodos bem definidos. A gente tem o período quente seco e o período quente úmido. O período quente seco, como vocês podem observar aqui, né? Ele vai aí de maio a setembro, onde a gente consegue observar as menores precipitações, os menores valores de precipitação. E a estação quente úmida, né? Ela tem uma maior predominância de outubro aí até fevereiro, março. E aí a gente geralmente consegue colocar os meses de abril e setembro como meses de transição entre os períodos quente seco e quente úmido. As temperaturas, né? Nos meses de outubro a março, que são esses meses do período quente úmido, a gente tem média mensal de 27 graus, enquanto que nos períodos quente e seco, né, a gente tem uma média aí de 22 graus, porque nessa época do ano a gente tem episódios de friagem aqui no município, né? Porém, como vocês já devem ter visto aí nos jornais, né, frequentemente as temperaturas ultrapassam
40 graus durante o ano, né? E aí a gente também, como eu falei, né, a maior concentração de chuva aí entre outubro e abril, né? E aí no período quente e seco, né, uma outra informação muito importante. A precipitação a precipitação acumulada é em torno de 1.500 milímetros pelo ano, né? Nos meses mais secos chega aí a 25 milímetros no máximo, né? Com relação à umidade relativa do ar, a gente tem valores que atingem 55%, né, no período quente e úmido, e no período quente seco, a gente tem aí chegando a 15% só, né, bem abaixo do que a OMS coloca aí pra gente como qualidade do ar. No que se refere à metodologia, né, para a obtenção dos dados, o que a gente fez, né? Para o estudo, né, dos eventos extremos, foram obtidos dados meteorológicos provenientes da Estação Meteorológica do INEMET, que fica aqui localizado no na 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Cuiabá. O código é A901, tá? Foram baixados dados de temperatura do ar máxima diária durante o período de 20 anos. Então, desde 1º de janeiro de 2003 até outubro de 2023, totalizando 7.609 dias de observação. Porém, dentro de todos esses dados, a gente teve falhas, né? Então, a gente desconsiderou as falhas e aí totalizou 424 dias de período quente seco, né? E 446 dias do período quente úmido, tá? E aí, após a gente desconsiderar essas falhas, a análise dos eventos extremos partiu de compreender qual que era a temperatura do ar máxima que significaria que a população estaria sob ondas de calor, né? E aí foi realizado o percentil 90, de acordo, né, com Peste, Amaral, Sanches 2023, e aí o valor encontrado foi que a partir de 37,4 graus. Então, a partir dessa temperatura, os residentes, né, os munícipes, estariam sob um evento extremo. E aí, com relação aos eventos zenos, né, foram obtidos e analisados por meio do valor do indicador ONI. E aí, quando o ONI, né, for maior que 0,5 por no mínimo 5 meses consecutivos, quer dizer que a gente está sob a influência de El Niño. E quando o ONI está com índice, né, menos 0,5 graus por no mínimo também 5 meses consecutivos, nós estamos sob a influência da Laninha. Assim, né, as variações de até 5 graus, né, entre 0,5 e entre menos 0,5, a gente estaria em período. Então, após a gente entender, né, como os dados foram obtidos, a contextualização da nossa área de estudo, vamos passar agora para os resultados obtidos em cima desses dados que a gente analisou. Então, na investigação, durante o período de estudo, observa-se, né, de acordo com essa figura que vocês estão observando aí, em que a gente tem a quantidade de dias de eventos extremos durante o período de 2003 a 2023, separados em quente seco e quente úmido. Então, primeira análise que a gente vai fazer vai ser por período. Então, na investigação, né, durante os períodos, entre os anos de estudo, observa-se que os eventos extremos ocorreram com maior frequência durante o período quente seco. Então, nós tivemos aí 404 dias durante o período quente seco, que é aquele período em que a gente tem, né, baixa precipitação. E no período quente úmido, nós tivemos 289 dias sendo influenciados por eventos extremos, e o período quente úmido é aquele que a gente tem a precipitação, maior acúmulo de precipitação.
Então, ao considerarmos, né, as quantidades totais dos 20 anos analisados, observa-se que o período quente seco apresenta 30% a mais de ocorrências do que em relação ao período quente úmido, sendo que os meses de agosto a setembro que são os meses de maior ocorrência, que são justamente os meses que a gente tem os mais baixos índices pluviométricos, tá? E também baixa umidade relativa do ar, tá, pessoal? Então, isso daí é muito importante a gente colocar. E associa-se a isso também que é uma época onde acontecem muitas queimadas florestais. Vocês já devem ter visto, né, também vinculado aí nas mídias, nos jornais, né, como que o Pantanal, né, como que o Parque Nacional de Chapada, que fica muito próximo aqui, também sofre com a questão das florestas, das queimadas florestais. Nos anos de 2016 e 2017, observa-se que o período quente seco representa em torno de 80% das ocorrências de evento extremo, enquanto que no ano de 2019 e 2020 há uma inversão, onde o período quente úmido passa a representar a maioria das ocorrências de evento extremo. Então, a gente consegue observar aqui, né, quando, de acordo com as barras, né, o quente úmido é a barrinha cinza clara e o quente seco é a barrinha cinza escuro, essa alternância de ocorrências. A quantidade de ocorrências de eventos extremos foram elevadas, atingindo valores de 57 e 42 ocorrências, respectivamente, né? Porém, a gente também deve ressaltar que em 2023, apesar da gente só ter dados até outubro, já tinham sido registrados 78 dias sob eventos extremos, tá? Portanto, desde 2020, né, a gente já está tendo maior frequência de eventos extremos em Cuiabá. E esse aumento é de aproximadamente 76% em relação ao ano anterior. E agora, entendendo como que foi o comportamento durante os meses dos anos, né, entre os anos de 2003 a 2023, a gente identifica que no mês de setembro foram registrados 285 ocorrências. Então, durante esses 20 anos, o mês de setembro foi o mês que mais teve ocorrências de eventos extremos. Depois, seguido por agosto e outubro, tá? Sendo que em agosto foram 182 ocorrências e outubro 158. E né, como eu comentei com vocês, o mês de setembro é um mês de transição entre o período quente seco e o período quente úmido. Então, a gente tem aí várias situações acontecendo climatologicamente, né? Adicionalmente a isto, Cuiabá também registra baixo índice pluviométrico, favorecendo também o aumento de índices de queimada e calor nessa época, né? E, entretanto, como a gente pode ver aqui, nos meses de maio e junho, nós não conseguimos obter nenhuma ocorrência, né? Só explicando um pouquinho mais, como esse mês de transição aí entre o período quente seco e quente úmido, a gente tem aí aumento, dependendo da época do ano, né? E a influência do evento, né, seja Laninha ou El Ninho, a gente vai ter mais chuvas ou menos chuvas, né? E por isso ele é esse mês aí de transição, ok? E aí, pessoal, né, a gente já entendeu como acontece no quente seco, no quente úmido, já entendemos quais são os meses dentro desses 20 anos, os meses que mais ocorrem eventos extremos. E aí a gente quer saber agora, né, quais são essas temperaturas, né, qual que é a frequência em que essas temperaturas, elas acontecem. Então, no que se refere às temperaturas do ar
entre 37,4 a 40 graus. Por que 37,4? Porque foi a partir do percentil 90 que nós descobrimos que essa era a temperatura considerada extrema na cidade de Cuiabá, de acordo com os dados das normais que a gente baixou, né? Aliás, desculpa, não pelos dados das normais, pelos dados disponibilizados pela estação do INEMET. Então, a gente baixou os dados dos 20 anos, em cima desses dados, a gente conseguiu obter esse valor de 37,4. Então, a partir de 37,4 a 40 graus, foram observados em todos os anos eventos extremos. Então, em todos os anos, entre 2003 a 2023, foram registradas temperaturas entre 37,4 a 40 graus. Sendo que a menor ocorrência foi em 2007, em 8 dias, né? E no máximo 2020 com 54 ocorrências durante esse ano. Contudo, né, há um aumento na quantidade de dias no período de 2020 a 2023, que corrobora com os dados, né, que a gente viu, tanto no período quente seco e quente úmido, quanto também a gente conseguiu observar ali durante os meses. Destaca-se que os valores entre 40, e aí a gente também queria ver entre 40 a 42 graus, né? A gente começa a observar temperaturas acima de 40 graus até 42 graus a partir de 2007. Depois a gente observa alguns episódios em 2008, 7 ocorrências. Em 2009 a gente tem uma ocorrência, em 2010 8 ocorrências, depois em 2012 3 e 2015 10. E a partir de 2018 ela começa a se tornar regular. Então, de 2018 até 2023, em todos os anos tiveram ocorrências de temperaturas entre 40 a 42 graus. E aí a gente queria saber se também ocorriam temperaturas superiores a 42 graus. E a gente também consegue observar que a partir de 2010, né, surge a primeira ocorrência com temperatura acima de 42 graus. Depois a gente só vai observar em 2020, e aí 9 ocorrências, 2021, 2 ocorrências, e em 2023, mesmo que a gente tenha dado só até outubro, já haviam acontecido 2 vezes. Então, a gente também observa aí que a gente tem, né, temperaturas elevadas, né, acima de 42 graus, a partir de 2020. Aí. Se a gente for olhar lá no INEMET, né, no painel que eles têm, que aparece a temperatura momentânea, né, a gente tem recordes históricos já batidos, inclusive em setembro de 2020, com temperaturas aí próximas a 44 graus na cidade de Cuiabá, tá? E aí, correlacionando, né, essas ocorrências de altas temperaturas relacionando elas com os eventos zenos, o que a gente conseguiu descobrir, né? Considerando os anos sob influência de Laninha, né? Então, quais foram os anos com ocorrência de Laninha? A gente observou em 2007, 2011, 2021 e 2022, sendo que a maior ocorrência foi em 2021, E aí, qual que era a intensidade da Laninha, né? Ela variou entre menos 0,61 a menos 0,95. E essa intensidade é considerada fraca, tá? No entanto, né, entre os anos, identificou-se entre os meses de junho de 2007 a junho de 2008, junho de 2010 a maio de 2011, julho de 2011 a abril de 2012. Futuramente, a gente foi observar a influência de Laninha em outubro de 2017 a abril de 2018, depois em agosto de 2020 a abril de 2021, e depois a gente teve aí 2 anos sobre a influência de Laninha, que ela começou em setembro de 2021 e foi até
janeiro de 2023, tá? Já sob a influência, né, do El Niño, a gente teve aí a maior intensidade de 1,5 graus, e é considerado de intensidade forte. Foram identificadas no ano, o efeito, né, mais forte foi no ano de 2015, em 47 ocorrências, tá? Porém, o El Niño, ele esteve presente entre julho de 2004 a fevereiro de 2005, setembro de 2006 a janeiro de 2007 e depois, mais tarde, em julho de 2009 a março de 2010. E depois a gente só foi estar sob a influência dele novamente em outubro de 2014 a abril de 2016, e aí a gente teve 2 anos aí até que a gente teve a influência de novo, né, desculpa, em setembro de 2018 a junho de 2019 e em seguida em novembro de 2019 a fevereiro de 2020 nós estávamos sob a influência do El Niño. Então, se a gente associar aí as temperaturas extremas, né, sob aí acima de 37 graus, ora nós estávamos sob influência de El Niño e ora sob influência de Laninha. E aí a gente queria entender sob a influência de qual evento, né, de qual fenômeno nós estávamos mais submetidos, né? Então, a gente teve a maior parte do tempo influenciado pela Laninha. Em 85 meses, nós estávamos sob a influência dela. E em 61 meses, sob a influência de El Niño. Tá? Então, portanto, o que a gente conclui, né? Que Cuiabá, uma cidade de clima tropical, localizada em região de latitude média, nos últimos 20 anos, né? Então, entre 2013 a 2023, esteve sob a influência da Laninha de intensidade fraca. Isso é muito importante a gente salientar, que ela ainda está, né? Esteve em intensidade fraca. E mesmo nessa intensidade, nós registramos altas temperaturas durante esses 20 anos aí, né? Até ultrapassando a 42 graus, com diminuição das chuvas, né? Então, a gente teve mais tempos aí de baixa precipitação. E a gente vem observando um aumento da frequência de eventos extremos, ou seja, a gente tem ficado cada vez mais dias sob ondas de calor desde 2020, né? Então, com temperaturas aí, como a gente observou, acima de 40 graus, né? E em algumas situações, em alguns episódios, ultrapassando 42 graus. Pessoal, é isso. Aqui, né, a gente tem algumas referências que a gente consultou para estar montando esse material para vocês e agradecer aí a presença, por assistir a nossa palestra, por estar participando aqui do congresso e, mais uma vez, também agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada.